Oi gente, hoje é dia 17 de maio e eu estou iniciando o 5º vlog de leitura aqui do canal. Eu acho que eu tô gravando muito vlog de leitura esse ano, mas por algum motivo eu tô empolgada com esse tipo de vídeo, então eu vou continuar, ainda que talvez vocês saturem um pouco e enjoem, eu não sei. Assim, cada vlog é diferente porque eu tô falando sobre outra leitura, mas como os vlogs são muito grandes, é um conteúdo que talvez fique cansativo pra vocês e também um pouco cansativo pra mim na hora de editar. Só que eu pensei bastante e eu achei que se eu não gravasse esse vlog, eu iria acabar me arrependendo, porque vai ser uma experiência única que eu não vou ter novamente. Todo livro é uma experiência única, na verdade. Mas no caso de experimentar um gênero novo, é ainda mais marcante. Então eu decidi gravar vlog de leitura de O Do Que Eu, da Julia Quinn, que é o primeiro livro da série Os Bridgertons. E vai ser o meu primeiro contato com romance de época. Nunca li nenhum livro desse gênero e eu tô um pouco com medo. Eu tô empolgada pra ler porque, como eu já tinha falado pra vocês antes em alguns vídeos, eu tô curiosa pra saber o que eu vou achar desse tipo de história e principalmente de Os Bridgertons, porque é a série mais famosa de romance de época. A Julia Quinn é uma das autoras, se não a autora, que eu mais ouço falar bem, assim. Então eu tava muito curiosa e eu fiquei bem empolgada pela leitura. Então eu decidi fazer um projeto de leitura de Os Bridgertons. Vou tentar ler um livro por mês. E aí, o que vai rolar? Eu tô com medo desse primeiro livro, porque se eu não gostar dele, eu vou ter que ler os outros livros da série, entendeu? Na marra. Porque eu já tenho até o 5º livro aqui em casa. E como é projeto de leitura, eu já tenho, assim, um pé atrás em abandonar, em largar, em desistir. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu gosto de ir até o final. Nem que eu não esteja gostando. Então, foi um projeto de leitura, assim, mais arriscado. O primeiro que eu fiz aqui no canal foi de As Crônicas de Nárnia. Mas era uma série que eu já tinha assistido os filmes, então eu tinha uma noção da história. Eram livros super curtinhos e foi um projeto que durou apenas 7 meses. E o segundo projeto de leitura que eu fiz foi de Desventuras em Série, que é uma série muito maior, né? Tem 13 livros, mas eu já tinha lido 4 deles antes de iniciar o projeto. Então, novamente, foi uma escolha segura, porque eu já conhecia a história, já tinha tido contato com os livros, eu sabia que eu gostava e por os livros serem também super rapidinhos de ler, super curtos, eu tinha noção de que seria tranquilo pra ler um por mês. Agora, essa série aqui, o que me deixa com o pé atrás é simplesmente o fato de ser um romance de época, que é algo que eu nunca tive contato e que eu não sei se eu vou gostar. Mas os livros também são relativamente curtos, eles têm uma média de 300 páginas mais ou menos, eu já olhei isso. E apesar de serem 9 livros, se eu não me engano, o que é um número assim bem elevado, vai bater com a quantidade de meses do projeto de Desventuras em Série, que ao todo também foram 9 meses, né? Como eu disse pra vocês, eu já tinha lido 4 livros da série e iniciei a partir do 5º. Então vai ser um projeto longo, tá? Vai até o próximo ano, até 2021 ali no comecinho do ano. Mas eu tenho muita esperança de que dê certo e eu quis gravar e registrar aqui pra vocês em vídeo a minha experiência lendo esse livro. Eu comecei a leitura dele hoje, não avancei muito ainda, porque eu não li muito durante a tarde, vou ler mais agora de noite mesmo. Eu li 2 capítulos, né? Fora o prólogo. Tô na página 40 e já aconteceram algumas coisas aqui na história interessantes, mas o que tá me deixando receosa com esse livro é que hoje eu fiz live lá na Twitch e o pessoal me disse que tem uma cena polêmica nesse livro, tem uma polêmica envolvendo ele e que é um livro que a maioria das pessoas não gosta tanto, mas que os outros da série melhoram muito. Então assim, pra ler uma série que vai melhorar só a partir do 2º livro, eu já tô com medo, principalmente por ser o meu primeiro contato com esse gênero. Mas eu quis iniciar por essa série, então agora eu que lute com as minhas escolhas. Até agora não aconteceu tanta coisa assim no livro, a gente teve um prólogo ali que contava um pouquinho da história familiar e da infância do que eu acredito que vai ser o protagonista do livro, que é o Simon. Ele teve ali uma infância difícil, a mãe dele morreu logo após o parto, e o pai dele, né, quando percebeu que o garoto com 4 anos de idade não falava ainda, ficou muito bravo com ele. Era um pai horrível e ele não teve nenhum tipo de contato com ele, não ajudou na criação. Na verdade, ele chamava o garoto de idiota e tratava super mal. Então, o Simon cresceu com muito ressentimento do pai dele. Ele foi desenvolvendo, né, a fala aos poucos, então ele foi aprimorando isso. Ele teve certa dificuldade, assim, até uma idade mais avançada, mas com o tempo, com treino, com paciência, com dedicação, ele conseguiu melhorar e agora já tá tudo ok nesse sentido, assim, na vida dele. Ele também passou os últimos 6 anos da vida dele em viagem pelo mundo, porque ele não queria contato, né, com o pai dele, mas o pai dele acaba morrendo. E o pai dele, pelo que eu vi aqui, é um duque, eu acho que é um duque, de um lugar muito importante na
na Inglaterra, então ele volta pra casa após a morte do pai dele, porque ele vai ter que assumir, né, as coisas da família. Afinal, ele é o único herdeiro. O pai dele nunca conseguiu ter outros filhos, né? As tentativas que ele fez com a esposa antes de ela morrer no parto do Simon sempre foram fracassados. Os bebês nasciam mortos ou então a gestação nem chegava ao final. Então, basicamente, é isso que eu sei sobre ele. Não sei muita coisa. E do outro lado, a gente também tem a protagonista feminina, que provavelmente vai ser a Daphne. Ela é parte de uma família que tem 8 irmãos, ou seja, bastante coisa. A mãe dela era quase uma coelha, porque, pelo amor de Deus, 8 irmãos, gente, em nome de Jesus. Eu achei legal que nesse livro aqui, eu não sei se é em todas as edições ou se é uma coisa nova, mas nesse livro aqui, logo nas primeiras páginas, vem essa espécie de árvore genealógica só da família principal ali, que tem os pais deles e depois todos os irmãos da Daphne, a própria Daphne, o ano em que eles nasceram e qual vai ser o livro correspondente de cada um deles. Isso me fez perceber que cada um dos livros da série, o que devia ser uma coisa óbvia já, mas eu não me toquei antes, cada um dos livros da série vai ser focado em um dos irmãos Bridgerton. O primeiro é da Daphne, o segundo é de um tal de Anthony, o terceiro é do Benedict, o quarto é do Colin, o quinto vai ser da Eloise, o sexto vai ser da Francesca, não sei. O sétimo vai ser da Hyacinth, não sei como é que fala também, que nome complexo, gente, pelo amor de Deus. E o oitavo e último vai ser do Gregory. Só que assim, uma coisa que me incomodou é porque... Gente, sério, eu sou muito coisada com esses negócios, sabe? Muito perfeccionista, mas assim, os livros, eles quase seguem uma ordem do irmão mais velho pro mais novo. Só 2 irmãos que não estão na ordem. Um é a Daphne, que ela é a quarta irmã, ela é a quarta, né, do mais velho pro mais novo. E o livro dela é o primeiro. E o outro é que eles trocaram a ordem da Hyacinth, que é a mais nova, com o Gregory, que é o segundo mais novo. O livro dele é o último e o dela é o penúltimo, quando deveria ser o contrário. Então assim, o primeiro livro eu até entendo, porque a Julia Quinn, ela pode não ter pensado nessa ideia de fazer um livro pra cada irmão logo ali no início da série, né, nesse primeiro livro do que eu. Ela deve ter imaginado que ela ia escrever só um, depois teve a ideia e já tinha escrito o livro da Daphne, que é a quarta irmã, então não tinha como voltar atrás. Aí ela começou a seguir uma ordem, ela pegou ali o Anthony, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, aí quando chegou no sétimo, ela pegou a oitava irmã, e aí no oitavo foi o penúltimo irmão, então assim, isso me incomodou um pouco, eu queria que fosse tudo na ordem certinho, sabe, do mais velho, o primeiro livro, até o mais novo, o último livro. Eu acho que ficaria incrível, porque o meu toque ia agradecer extremamente. Mas como eu estava contando a história da Daphne e dos irmãos, né, eu não devia ter mencionado isso daqui. Mas seguindo em frente, então, temos a Daphne, que ela tem 8 irmãos, como eu disse pra vocês, o pai dela já morreu, a mãe está vivíssima, e assim, o irmão mais velho dela, não sei, não faço a mínima ideia de quantos anos ele tem, mas deve ter aqui na árvore genealógica, depois eu faço os cálculos pra descobrir, que eles estão aqui em 1813, o livro se passa ali bem antigamente, né, antes da época vitoriana, se eu não me engano, na Inglaterra. Não sei quando iniciou a época vitoriana, eu acho que foi mais pro final do século XIX. Não sei. Mas aqui tá bem no iniciozinho. E a Daphne, como eu disse pra vocês, ela tem 3 irmãos mais velhos. Nenhum deles tá casado ainda ou comprometido aparentemente. E ela finalmente atingiu uma idade que eles já começam, assim, a procurar um noivo pra casar a mulher. Porque nessa época aqui, se elas não casassem jovens, eles diziam que é aquele negócio de ficar pra titia. E aí vai virar uma solteirona, a mulher dos gatos. E aí a mãe dela tá, tipo, desesperada, tentando casar ela. E ela não quer casar com qualquer um. Ela quer alguém que seja pelo menos agradável, que ela consiga, assim, sobreviver e viver mutuamente numa relação ok, numa relação boa. Então ela tá recusando os pretendentes e ao mesmo tempo tá sendo obrigada a ir nos bailes pra procurar alguém e tal. E nessa onda toda ela acaba indo aqui numa festa, num baile de uma moça, e o Simon, como eu falei pra vocês, ele voltou agora pra Inglaterra depois da morte do pai dele, e ele também tá nesse baile. Aí a Daphne tava lá dispensando um cara que tava querendo casar com ela não queria casar com ele, então ela tava dispensando ele. O Simon chegou na surdina e acabou flagrando uma conversa dos dois, mas ele ficou escondido pra não atrapalhar, não ficar aquele climão. O cara que tava conversando com ela ultrapassou os limites e ela deu um soco na cara dele. Então a gente já percebeu que ela não vai ser o padrãozinho, digamos assim, dessa época, que era uma pessoa mais fofa, mais educada, gentil e etc. Mas ao mesmo tempo, eu acho que essa quebra de padrão já virou também um padrão, sabe? De ser a diferentona, a que faz tudo errado,
errado, ou então contra as expectativas. Isso já virou um padrão também, porque quase todo livro que tem esse tipo de temática, não digo romance de época, como eu disse pra vocês, eu não li esse gênero ainda, mas quando tem normalmente esse padrão de a moça seguir por um determinado caminho, as autoras ou autores gostam muito de botar a protagonista como a diferentona que tá fazendo tudo de uma forma inovadora e de uma forma desafiadora e quebrando regras e limites, mas enfim, não é esse o ponto. Aí ela dá um soco na cara desse cara e o Simon tava voltando, né, porque ele tava indo embora já, não queria mais atrapalhar a conversa e tal. Ele voltou pra poder salvá-la, só que ela deu um soco na cara do outro cara e se salvou sozinha. E aí os dois acabam percebendo, né, a presença um do outro, porque ele não tinha visto ela ainda, o rosto dela, não sabia que ela era a irmã mais nova do amigão dele, porque ele é amigão do Anthony. E aí os dois se acabaram de se encontrar e assim que acabou o capítulo 2, foi isso que eu li até agora. Eu não sei como é que vai ser o andamento da história, não sei se vai acontecer muita coisa interessante, porque parece ser um livro, assim, bem monótono, pelo menos até agora, assim. Não sei se vão acontecer muitas tretas, provavelmente é um livro que vai ser bem focado, assim, mesmo no romance. Eu acredito que não vá desviar muito pra outros núcleos ou pra desenvolver outros aspectos. Eu acho que vai ser bem focado no romance, eu tô preparada pra isso, na verdade. E eu espero muito gostar, gente, é isso. Espero que o casal me agrade, porque como é um livro focado no romance, se eu não gostar do casal, vai ser um fiasco. Então eu espero gostar. Não sei direito qual é a cena polêmica, já ouvi falar sobre essa cena polêmica, mas quando eu chegar nela, eu provavelmente vou saber do que se trata. E eu venho dizer minhas impressões pra vocês. Eu espero que não seja algo, assim, que me incomode ao ponto de eu odiar o livro. Porque, enfim, como eu disse pra vocês, seria terrível, já que eu estou em um projeto de leitura da série inteira. Mas, por enquanto é isso. Essas são as minhas primeiras impressões sobre a leitura. Estranhei um pouquinho a escrita da Julia Quinn no início. Eu achei um pouco básica, um pouco intrucada, assim. Não tava tão gostosinha de ler. Mas, talvez tenha sido apenas um estranhamento inicial e depois eu me acostume e siga em frente sem nem perceber. Também venho comentar sobre isso com vocês mais tarde, quando eu ler mais um pouquinho. Mas, por enquanto, é só isso mesmo que eu tenho a declarar. Hoje já é dia 24 de maio e eu tô aqui para atualizar esse vlog, que ficou um pouco esquecido, um pouco abandonado. Eu ainda tô lendo do que eu, obviamente. E eu não consegui terminar esse livro ainda, mesmo já fazendo vários dias que eu comecei, porque eu tô numa espécie de ressaca literária, eu não tô com vontade de ler nada. Então eu tô tendo bastante dificuldade, assim, pra terminar as leituras que eu já tinha começado e pra começar as que eu deveria ter começado. Então eu tô com tudo atrasado e isso, óbvio, tá refletindo. É um péssimo momento, né, pra gravar um vlog de leitura quando você tá aí de ressaca literária, mas eu realmente preciso colocar minhas leituras em dia porque tá insustentável, então hoje eu vou focar e vou tentar ler esse livro. Mas antes disso eu quero comentar com vocês o que aconteceu desde a última atualização. Eu acho que eu atualizei quando eu tinha lido umas 40 páginas desse livro e não atualizei de novo. Atualmente eu já tô na página 150, que é mais ou menos a metade do livro, e eu já tenho, óbvio, algumas coisas pra comentar com vocês. Já aconteceu algumas coisas nesse livro, ainda que não tantas, sabe? Ele é um livro um pouco parado, digamos assim, um pouco rotineiro. E desde aquele momento lá naquele baile, naquela festa, em que o Simon e a Daphne se conheceram, eles se deram muito bem. Ele gostou bastante do senso de humor dela, assim, do jeito, da personalidade dela. Também achou ela muito bonita. Ela achou ele super bonito, gostou do jeito sarcástico dele. Os dois ficam meio que trocando farpas, assim, de brincadeira. Então eles têm uma relação bem, assim, de amizade, mas ao mesmo tempo a gente percebe que aos poucos vai rolando um interesse amoroso de ambas as partes. Só que, voltando para a parte do baile, ainda naquele mesmo dia em que eles acabaram de se conhecer, o Simon propôs uma ideia pra Daphne, que era de que eles fingissem que ele tava cortejando ela, porque isso faria com que, teoricamente, as damas, né, solteiras da sociedade, as mães delas, parassem de perseguir ele e ficar perturbando, porque só nesse baile, assim, que foi o primeiro evento que ele compareceu desde que ele voltou da viagem dele, ele já percebeu que tá tudo um caos e que as mães estão desesperadas procurando noivos para suas filhas solteiras e que as filhas solteiras também estão desesperadas para arranjar noivos para não ficar pra titia. E ele é um solteiro em potencial aí, porque além de ser duque de não sei o que, ele também é considerado muito bonito e etc. Então, assim, tá todo mundo voando em cima dele e ele já falou abertamente e várias vezes, inclusive, que não tem o mínimo interesse em se casar, em construir uma família, em ter filhos, em nada do tipo. E ele sugere, né, esse plano pra Daphne porque ela também tá com um probleminha, porque ela é uma das solteiras que estão ficando pra titia, ela já deveria ter se casado, não conseguiu casar
ainda. A mãe dela também tá fervorosamente procurando um noivo pra ela, e todo pretendente que aparece é tipo velho ou então idiota, e ela não quer nenhum deles. Ela quer casar com alguém que ela pelo menos ache que vai dar certo, sabe? Então ela realmente quer se casar, ela quer arranjar um noivo, e ela aceita essa proposta do Simon de eles fingirem, né, que ele tá cortejando ela, porque ele fala que se o pessoal vê que ele tá dando atenção pra ela, que ela tá sendo cobiçada, os outros solteiros também vão querer cobiçar ela. E realmente dá certo, porque no dia seguinte já tem 7 pretendentes na porta da casa dela, se ajoelhando e beijando ali os pés dela. Então a gente percebe que o plano dá certo, só que a mãe da Daphne, né, a família da Daphne em geral, passa a gostar muito do Simon, menos os irmãos, né, porque tem aquele negócio do ciúme, mas assim, a mãe dela passa a gostar muito dele, dá preferência pra ele e tal, ele fica agradando a mãe dela. Então vai ser complicado quando eles forem terminar, né, esse relacionamento, muito entre aspas, que eles têm, e eles acabam sendo obrigados a contar a verdade do plano deles pro Anthony, que é o irmão mais velho da Daphne, que ele é muito amigo do Simon, inclusive, porque ele não tava entendendo o que tava acontecendo, por que o Simon tava cortejando a irmã dele, o que tinha acontecido, porque eles se conhecem há muitos anos e o Anthony sabe que ele não queria se casar e tal. Então ele não gosta dessa ideia, ele não gosta do plano quando contam pra ele, mas ele concorda em guardar segredo. Só que, ai gente, caos. Na última cena que eu li desse livro aqui, até a página 150, né, como eu disse pra vocês, acontece que a Daphne, ela já tá, tipo, caidinha pelo Simon, mesmo que faça, sei lá, tipo, uma semana que eles se conhecem. E ele também tá gostando dela, só que ele não abriu mão daquilo de não se casar e não construir uma família. Então ele não pode ter um relacionamento com ela, porque nessa época não existia a opção de ter um relacionamento e não se casar, entendeu? Se você não se casasse, você ia estar desonrada ali, você ia estar com a vida destruída. Enfim, é um rolê realmente mó antigo. Só que a Daphne não sabe por que ele não quer se casar, ela não entende, ela acha que ele tá com aquilo em mente de uma forma provisória, digamos assim, sabe? Que aquilo pode ser modificado. Então eles estão numa festa juntos e ela meio que, entre aspas, também seduz ele. E aí eles se beijam e tal, se pegam. E aí o Anthony chega e flagra tudo. E aí ele fala que o Simon vai ser obrigado a casar com a irmã dele. O Simon fala que não vai casar com a irmã dele. E aí um dá um soco no outro e eles ficam brigando. E a Daphne cai numa cerca lá de espinhos e rasga a roupa toda. E no fim de tudo, parece que no dia seguinte eles vão se encontrar pro Anthony dar um tiro no Simon, porque ele não quis casar com a irmã dele e deu uns pega nela. E a Daphne tá meio perdida no rolê, porque o Simon no fim não quis se casar com ela, ao mesmo tempo falando que gosta dela, que se pudesse, casaria com ela, como se ele não pudesse, mas por que ele não poderia, sabe? Eu tô muito curiosa sobre esse mistério. Eu não sei se ele fez algum tipo de promessa, assim, principalmente por causa da treta toda lá que ele teve com o pai dele, de que ele não queria se casar, de que ele não queria ter filhos, mas assim, gente, promessas são feitas para serem quebradas, entendeu? Não, zoeira. Eu quero descobrir direitinho por que é isso, e se vai ser uma coisa simples ou se vai ser algo mais mirabolante, que eu não tô conseguindo nem imaginar, mas tô curiosa. E apesar de achar que é previsível, assim, que eles vão ficar juntos no final e blá 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 blá, eu ainda quero ver o caminho a ser percorrido até lá, sabe? O que eles vão passar, o que vai acontecer, se vai ter mais treta, se não vai. Espero conseguir continuar a leitura hoje. Eu queria, na verdade, terminar esse livro hoje, pra ser bem sincera com vocês, porque faltam, tipo, 130 páginas, mais ou menos. E é uma quantidade de páginas, assim, que eu tô acostumada a ler por dia. Na verdade, eu, às vezes, até leio mais do que isso, leio umas 200 páginas. Mas como eu tô em ressaca, tá sendo difícil chegar a 100 páginas lidas. E eu não sei se vai rolar por causa disso. Mas na próxima atualização eu venho aqui e conto direitinho pra vocês. Caso eu consiga, né, realmente terminar esse livro hoje, a gente só vai ter mais uma atualização desse vlog. Mas caso seja parcelado, talvez a gente tenha mais. A notícia boa é que eu acho que esse vlog vai ficar menor do que os últimos que eu andei lançando aqui no canal, que ficaram imensos, né, Reino de Cinzas. Mas tenho certeza que também vai ter gente aqui nos comentários: ai, saudade dos vlogs de 2 horas. Voltei aqui pra atualizar o vlog, porque eu já li quase 50 páginas do livro, então tem conteúdo pra contar pra vocês. E assim, tem umas partes que são muito, muito engraçadas, são um pouco bizarras também, porque por mais que, sei lá, antigamente realmente fosse desse jeito, como eu não tava lá pra ver, parece inacreditável ler isso em um livro. E eu não costumo ler livro antigo, assim, que se passe, sei lá, em 1800 e pouco. Eu já li alguns, tipo, peças
Crianças Infernais, que se passa na Londres vitoriana. Já li Jack o Estripador, que também é mais ou menos esse período. Já li O Circo da Noite, que também é um livro que se passa nesse período. Mas eles não falam tão abertamente ou não abordam essa parte mais cotidiana ou então de relacionamentos, a coisa mais familiar. Eles têm assuntos mais focados em outras questões, sabe? Então é tudo muito superficial nesse quesito. E ver algumas coisas mais detalhadas nesse livro tá sendo bem interessante. Desde o momento que eu falei com vocês pela última vez, aconteceu o tal duelo lá do Simon com o Anthony, né, que é o irmão da Daphne. Só que ela conseguiu impedir o duelo antes que ele acontecesse e ela meio que convenceu o Simon a casar com ela. Mas ele explicou pra ela que ele não pode ter filhos, ele não disse o porquê. Eu acredito que ele não seja estéril, eu acredito que seja mesmo que ele não quer ter filhos, sabe? Mas ele disse pra ela que não pode e que ela precisava saber disso antes de marcar o casamento com ele. Mas ela acaba aceitando, sabe? Ela fala que ela prefere passar a vida dela com ele, que ela já ama, do que passar a vida com um cara que ela não ama e ter filhos. Então, eles se casam e, tipo, é muito bizarro porque a cerimônia de casamento é uma página, literalmente, e a gente não vê a cerimônia de casamento, a gente vê meio que narrando, assim, brevemente como foi. Só diz o pessoal que tava lá e que depois de se casarem e se beijarem, né, eles começam a rir. E é isso, basicamente. A cerimônia foi, tipo, muito rápida. Parece que a autora tava, tipo... Oi! Agora não, mais tarde eu como. Parece que a autora tava, tipo, ansiosa pra ir logo pra noite de núpcias. E aí ela não quis descrever muito casamento, entendeu? É tipo aquele trabalho apressado que a gente não quer fazer, a gente faz de qualquer jeito. Pois é, fiquei com essa impressão. Não que precisasse, né, descrever detalhadamente uma cena de casamento, porque é aquele padrão que a gente já sabe, já conhece e também não precisa saber de novo. Mas eu fiquei, sim, com essa impressão. E uma cena que eu achei muito engraçada é porque nessa época, né, antes do casamento, um dia antes, as mães conversavam com as filhas, como ia ser a noite de núpcias e tal. E a mãe da Daphne vai conversar com ela sobre isso e ela fica, tipo, toda envergonhada. A mãe fica envergonhada. A Daphne, no caso, tava super curiosa, queria saber de tudo, perguntando as coisas pra mulher e deixando a véia constrangida. Eu achei muito engraçada essa parte. Eu até tô marcando no livro, né, porque eu tô fazendo marcações. Vou mostrar aqui pra vocês. Tô fazendo 2 tipos de marcação nesse livro, ó. Tem o post-it vermelho e o post-it azul. O azul eu tô marcando as cenas da Daphne e do Simon. E o vermelho eu tô marcando partes engraçadas, partes que eu achei legais, ou então momentos da família Bridgerton, que são as partes, assim, que eu acho que eu mais gosto. Porque eu gosto muito, assim, da família em geral, de todos os irmãos reunidos, sabe? Eu acho que a relação deles é uma das coisas que mais me interessa na leitura desse livro aqui, e aí eu tô marcando. E essa cena, assim, da mãe da Daphne explicando pra ela o que rola e tal. Gente, é tão bizarro que a Daphne não sabia, tipo, como surgem os bebês. Ela não sabia. Acho que ela pensava que era a cegonha, entendeu? Que trazia. E eu não imaginava, na verdade, que seria nesse nível, sabe? Mas faz sentido, na verdade. Tipo, é algo que não deveria ter me surpreendido. Eu só mesmo nunca pensei sobre como essas questões, assim, seriam abordadas num livro de romance de época que se passa, tipo, vários e vários séculos atrás. E agora, depois que eles já se casaram, eles estão viajando, né? A Daphne e o Simon estão indo pra outra cidade que fica próxima dali. Só que eles estão viajando durante o período da noite. Eles vão passar a madrugada numa estalagem, vão dormir na estalagem. E a Daphne, ela fica, tipo, meu Deus, vai acontecer, não sei o que, tipo, toda ansiosa, nervosa. E o Simon já, ele tava pensando que não ia acontecer nada naquela noite, né, que eles iam esperar até o dia seguinte pra estarem, né, na casa onde eles vão passar a viagem deles, né, depois do casamento. Só que aí ele fala pra ela que não vai acontecer nada naquela noite e ela acha estranho. E aí ela deduz que ele não pode fazer nada, entendeu? Porque ela meio que pegou várias informações muito rasas e superficiais que a mãe dela soltou pra ela na noite anterior e uniu com o fato do Simon falar que não pode ter filhos e com o fato dele não querer fazer nada naquela noite. Então ela deduz que ele não pode. E aí ele fica todo ofendido, meu Deus, a honra masculina dele. É o tipo da masculinidade frágil, porque ele fica, tipo, embasbacado, chocado, gaguejando e pergunta pra ela como assim, como é que ela deduziu isso, de onde é que ela tirou essa informação. É uma parte também que, inclusive, é engraçada também. Eu achei
achei, pelo menos. Eu tô até em dúvida se eu marco um post-it vermelho ou com azul. Mas é um pouco vergonha alheia também, essa parte, assim, da masculinidade frágil dele. E basicamente foi isso que aconteceu. Eu não sei se eles vão se pegar agora, no próximo capítulo ou não. Na verdade, eu acho que tá até um pouco cedo. Eu imaginei que se eles fossem se pegar, assim, mais fortemente, seria mais pro final do livro. Mas não sei, talvez aconteça agora. Eu conto pra vocês depois, tá? Vou continuar minha leitura aqui, porque como eu consegui ler quase 50 páginas desse livro e ainda são 9h30 da noite, tô confiante de que talvez eu consiga terminar ele ainda hoje. Então vamos cruzar os dedos e torcer para isso, porque eu tô precisando terminar leituras. Vamos lá, mais uma atualização. Agora são 10h10 da noite. Sigo lendo o livro e faltam 50 páginas pra eu terminar ele. Então eu tô na página 232, acabei de terminar um capítulo. E ainda que eu não tenha lido, sei lá, 50 páginas, eu já tenho coisas pra comentar com vocês. Então talvez esse vlog acabe ficando maior do que eu esperava, porque eu imaginava que iria ter, tipo, umas 3 atualizações. Mas como bastante coisa que eu considero importante ressaltar estão acontecendo, vim aqui fazer isso. Primeiro ponto, que eu estranhei um pouco. Eu não imaginava que esse livro fossem ter cenas explícitas de conteúdo adulto. Por quê? Por ser um livro mais focado, assim, em romance e ser um romance mais antigo, digamos assim, entre aspas, né? Então, eu não esperava. Tipo, eu posso até dizer que é um livro que ele traz esse assunto de forma mais explícita do que, por exemplo, livros de fantasia que eu leio, que tem algumas cenas desse tipo, mas que são cenas rápidas e são cenas escritas de uma forma bem subjetiva, digamos assim, sem ir muito além, assim, de uma coisa rasa. Então eu fiquei bem surpresa com isso, porque eu achava que o livro ia focar muito mais numa parte fofa, sabe? Que ia ter aquele negócio, aquela meio que paquera, digamos assim. Eu não tenho uma palavra mais moderna pra falar pra vocês, tá? Porque eu sei que isso aí é um termo mais antigo, que me deixa parecendo uma vovozinha, mas eu realmente não consigo pensar em algum termo mais jovem. Então eu basicamente pensava que ia ser um negócio assim, mais que ia focar na forma como o relacionamento deles iria ser construído, sabe? Eles se aproximando, eles virando amigos, eles começando a se apaixonar, o que na minha opinião foi uma coisa até um pouco corrida nesse livro, porque tanto na questão do tempo, assim, que eu achei que passou muito rápido, eu não sei se passaram-se meses e eu não prestei atenção, ou se foram mesmo alguns dias. Na verdade, eu não sei, porque tem as datas em todo início de capítulo, mas eu, sinceramente, não prestei muita atenção nisso. Então, eu não sei há quanto tempo eles se conhecem dentro da própria história, mas no quesito, assim, de quantidade de páginas do livro e quantidade de cenas deles juntos, antes da Daphne já tá completamente caída pelo Simon, eu achei bem corrido. E eu pensei que o casamento deles, assim, e etc., aconteceria, assim, lá no final, tipo, um epílogo, um último capítulo, e não que seria no meio do livro. Então, basicamente, já aconteceu de tudo nesse livro que poderia ter acontecido e ainda faltam 50 páginas pra acabar. Obviamente, eu imagino que nessas 50 páginas eles vão se acertar definitivamente, tudo vai ficar ótimo, as mil maravilhas, o final feliz, porque pelo menos isso, assim, do final feliz, eu imagino que vai ser uma coisa que vai bater com as minhas expectativas, porque eu não acho que esse livro vai ter algum final triste, sabe? Eu acho que não é possível. Porque se tivesse um final triste ou alguma coisa assim que fugisse das expectativas, eu ficaria realmente bem impressionada. Então, assim, o Simon e a Daphne, né, já consumaram o casamento várias vezes, estão passando tempo lá na casa onde ele cresceu, né, onde ele passou a infância dele, que é em Clivedon, não sei como é que fala. E ela teve uma conversa com a governanta da casa, e nessa conversa ela acabou descobrindo um pouco sobre o passado, né, a infância do Simon, que o pai dele era uma pessoa terrível, que os pais dele tiveram muitas dificuldades, assim, pra gerar um bebê, né, e que o Simon foi o único que eles conseguiram, e que o pai dele tinha muitas expectativas sobre ele, que ele não conseguia falar quando ele era criança, que ele se esforçou muito pra poder suprir as expectativas do pai dele, que no final o pai dele rejeitava ele de uma forma terrível, falou sobre a gagueira e tal. E a Daphne, ela meio que compreendeu tudo isso. Ela é uma personagem que eu tô gostando bastante, eu acho ela bem sensata, assim, pelo menos até agora, nas atitudes que ela teve. E aí, quando foi de noite que eles se encontraram, ela percebeu que é complicado explicar isso pra você. Eu tô me sentindo a mãe da Daphne nesse momento, entendeu? Eu sou a Violet Bridgerton.
Ai, meus pais conversando aqui fora. Mas tudo bom, vamos lá, crianças. Eu espero que ninguém menor de idade esteja assistindo esse vídeo, tudo bom? A Daphne, ela não entendia muito bem, como eu disse pra vocês antes, de onde vinham os bebês e etc. Então, ela percebe que o Simon tinha meio que enganado ela, assim, entre aspas, também, porque eu não sei se ele tinha exatamente enganado ela. Ele deixou as coisas claras, mas não tão claras assim, principalmente considerando que ela é meio inocente nesse quesito, nesse assunto. Então, ela percebeu que o fato de eles não poderem, né, ter filhos não era por alguma incapacidade do Simon, alguma coisa que ele não pudesse controlar, e sim porque ele simplesmente não queria. Então, depois disso, né, que ela percebe que ele tava impedindo que ela ficasse grávida, ela se sente muito traída e enganada por ele, porque ele não deixou isso claro quando ele falou pra ela que se eles se casassem, eles nunca teriam filhos. Ele falou que não poderia e não que não queria. E aí eles brigam. Ela tenta falar com ele, né, no dia seguinte e tal, mas ele tá bem irredutível quanto a isso. Ele explica pra ela que não quer nunca ter filhos por causa do pai dele, pelo fato de que o pai dele queria um herdeiro pra ficar com as terras deles e com a riqueza deles e comandar lá o lugar onde eles vivem, e que o fato de ele não ter filhos, de ele não deixar herdeiros, faria com que esses títulos e que essas posses que a família dele tem morreriam junto com ele. E ela fala, né, muito sensata, que ele tá vivendo em prol do pai dele, mesmo após o pai dele estar morto, e que não é coerente, sabe? Que ele não tá priorizando a felicidade dele e também dela, e sim um ato de vingança contra o pai dele. E assim, eles têm uma outra discussão em seguida, porque ela troca de quarto, ela não vai mais dormir no mesmo quarto que ele, ela quer dormir em outro quarto. Ela tranca a porta, ele vai lá, fica batendo, exige que ela abra. E assim, eu sei que é um romance de época, eu sei que são tempos antigos, são tempos sombrios, não é mesmo? Mas assim, extremamente irritante a forma como ele se acha dono dela. E que ele é totalmente, assim, machista mesmo. Ele é muito escroto. Eu confesso pra vocês que eu não tenho uma boa visão do Simon, sabe? Eu tô gostando da Daphne, eu gosto do Anthony, dos irmãos dela, né? Não sei até quanto tempo, porque vai que no livro deles eu também vou acabar arranjando alguma coisa pra não gostar. Com certeza eles vão fazer alguma besteira. Mas assim, o Simon, ele tem umas atitudes que são, assim, muito irritantes. Que se fosse eu no lugar da Daphne, teria dado um pé na bunda dele e teria ido embora. Tudo bem que, né, é 1800 e pouco e ela simplesmente não pode fazer isso. Qualquer tipo de casamento é pra sempre, não existe uma possibilidade de divórcio e não existe a possibilidade de largar um macho escroto. Mas ele fala que ele poderia forçá-la a dormir junto com ele e que se ele não quiser sair do quarto, ele não sai, porque o quarto é dele, a casa é dele. Ai, Jesus do céu, entendeu? Tem que ter muita paciência, muita força de vontade pra continuar, pra prosseguir depois de uma dessa. E ela fala, ai, mas eu sei que você jamais faria isso. E aí ele vai embora, tipo, como se ele fosse muito bonzinho por não fazer isso. Não que não tenha gente que realmente faça, porque, enfim, não tem limites pra escrotice. Mas o que eu quero dizer é que ele não deveria se sentir o máximo, se sentir o bonzão. E ela não deveria ser grata ou então agir como se isso fosse uma qualidade dele, assim, como se ele fosse bonzinho por fazer o mínimo, por fazer com que ela simplesmente tenha autonomia pra tomar as próprias decisões e fazer o que ela quer dentro da vida dela, assim, dentro do limite de privacidade dela, porque ela tem que ter direito de querer dormir em um quarto separado e de não querer ficar com ele. E ele também parece ter algumas atitudes um pouco violentas, assim, ele fala que segura o braço dela, que tá apertando com força mesmo, não sei o quê, e ele fica esmurrando a porta e gritando, tipo assim, gente, em nome de Jesus, entendeu? Eu sei que é um romance de época, eu sei, teoricamente, isso aqui está se passando em 1800 e pouco, mas eu não preciso achar um troço desse bonito ou romântico, entendeu? Porque não é. Isso pra mim seria normalizar uma espécie de relacionamento abusivo, que ainda que na época isso não fosse, né, enxergado, que as pessoas não tomassem uma atitude em relação a isso, hoje em dia, na época que eu estou lendo e na época que eu cresci, eu acho isso completamente inaceitável. Então, assim, algumas cenas, principalmente quando eles estão brincando, se zoando e tal, interagindo de uma forma mais leve, eu gosto deles como um casal. Mas por essas cenas, assim, principalmente essas últimas que tiveram agora nesse intervalo de tempo que eu tô falando pra vocês, eu fiquei bem
com o pé atrás, assim, uma relação bem estremecida com esse casal, e eu não sei se eu consigo continuar definitivamente shippando eles, mesmo sabendo do contexto histórico e mesmo achando até importante, sabe, a autora mostrar isso, porque era a realidade da época. Só que, pra mim, a autora teria que demonstrar isso de uma forma a frisar o quanto é uma coisa ultrapassada, o quanto é uma coisa errada. Então eu preferiria muito mais que ela fugisse um pouco, assim, da fidelidade à época do livro e fizesse com que a Daphne se impusesse, assim, um pouquinho mais e não aceitasse esse tipo de atitude escrota, e que o próprio Simon, talvez, né, fosse diferente e não agisse como um idiota, do que ela dar essa passada de pano, digamos assim, pra essas atitudes simplesmente porque em 1800 e pouco era uma coisa comum. Eu percebi que a Daphne, ela, querendo ou não, entre aspas, de novo, foge um pouco dos padrões, porque eu também acho que fugir dos padrões já tá virando um clichê, mas ela foge dos padrões porque, assim, apesar de ela não ter realmente um poder pra impedir que o Simon faça o que ele quer, ou então um poder pra até mesmo ela fazer o que ela quer, eu acho que ela tem algumas atitudes, assim, mais corajosas do que outras pessoas poderiam ter nessa época. Ela tem uma atitude corajosa em relação aos padrões dessa época. Ela fala o que ela pensa, ela faz, de certa forma, o que ela quer, ainda que admitindo que se o Simon quisesse, ele poderia impedi-la. Então, assim, ok, tá tudo certo. Eu tô um pouco irritada, tô um pouco indignada, tô. Mas falar com vocês já tá me acalmando, entendeu? Porque eu preciso dar uma pausa, respirar antes de continuar a leitura desse livro, porque situações desse tipo realmente me deixam muito brava. E é o tipo de coisa, assim, que eu não gosto de jeito nenhum em livro, principalmente em sentido de romantizar esse tipo de coisa, gente. Sério, me irrita muito, 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 muito. Mas eu sei, sim, dessa parte, assim, do contexto histórico. Sei que é um livro que se passa em uma época antiga, né, querendo ou não e tal, enfim. Tudo isso tá aqui na cachola. Aceitar, eu não aceito, mas, assim, consigo compreender o motivo de existir aquilo. Então, basicamente é isso. Eu quis aqui pistolar mesmo neste vlog, porque eu precisava fazer isso, esse desabafo com vocês, mas agora que eu já tô um pouco assim também, entre aspas, muitas aspas aqui nessa atualização, mas um pouco, tá, mais tranquila, eu vou continuar a leitura, porque eu realmente quero terminar esse livro hoje. E vamos ver se eu vou conseguir. Tô na página 264, ou seja, faltam menos de 20 páginas pra eu terminar o livro, mas essa vai ser a última atualização de hoje, porque eu sempre deixo pra fazer a última atualização geral do livro depois que eu termino ele, vou falar sobre todas as minhas impressões quando eu tô um pouquinho mais arrumada, de dia, numa iluminação legal. Então eu vou fazer isso mais uma vez e vou falar só sobre o que aconteceu agora nessas páginas que eu li. Eu acho que foram 30 páginas desde a última vez que eu atualizei esse vlog. E assim, logo que eu terminei aquela atualização, eu acredito que tenha acontecido a cena polêmica que todo mundo fala que tem nesse livro, e eu captei ela ali na mesma hora, porque realmente é um negócio problemático, querendo ou não. E pra quem não sabe, na verdade eu acho que todo mundo sabe, porque eu sempre deduzo quem tá assistindo os vlogs é porque já leu o livro que eu tô falando no vlog. Mas tem a cena, né, do estupro, que é um estupro não convencional, digamos assim, porque parte do lado feminino da relação. Então é a Daphne que meio que força as coisas, mas ela não exatamente força as coisas, sendo bem sincera com vocês, porque o próprio Simon tava querendo aquilo. E, assim, o negócio é que não foi o ato em si que foi o problema, foi o fato de ela ter forçado ele a alcançar os meios para ter um bebê, digamos assim. Estou tentando falar de uma forma que vocês compreendam, mas sem falar claramente. Então, isso é problemático por quê? Porque ele não queria ter filhos e ela meio que tava forçando ele aquilo. Não que ele não queria ter relações com ela, digamos assim, porque isso ele tava claramente querendo, e ela não forçou ele nesse sentido. Mas assim, o fato de ele estar bêbado é um agravante nessa situação, porque a gente sabe que na vida real muitas pessoas estão bêbadas nesse tipo de situação, mas como é um livro e considerando que tinha essa parte assim da gravidez envolvida, é sim uma cena problemática que poderia ter sido evitada no fim das contas, sabe? Eu acho
acho que se a autora tivesse tirado alguma coisa, tirado o fato dele estar bêbado, ou então modificado, assim, algumas situações momentâneas, sei lá, ela tivesse substituído isso por outra coisa, teria sido uma saída melhor pro livro dela do que colocar uma cena desse tipo. E a própria personagem da Daphne, ela não entende muito bem onde que ela cometeu algum tipo de erro e ela também se sente levemente culpada. Não vou dizer totalmente culpada porque não me passou essa impressão. Então, assim, é um relacionamento muito conturbado. Tenho que falar pra vocês que eu não estava esperando esse tipo de coisa nesse livro. Eu achava que ele ia ser mais leve, assim, mais amorzinho, flores, encanto, paz e amor, muita beleza, muita felicidade. Mas tá tendo até que bastante conturbações, né, nesse relacionamento. A gente tá percebendo que não tá muito saudável. Não sei ainda muito bem o que pensar, porque eu acabei de ler, tá, a fatídica cena, então eu tenho que processar com calma tudo que aconteceu, tenho que tirar minhas próprias conclusões, e depois de tirar minhas próprias conclusões, eu quero ver também a opinião de outras pessoas, né, que eu confio, pra saber o que essas pessoas acharam e, enfim, analisar tudo da melhor forma possível, porque é uma coisa, assim, bem difícil de você se posicionar, porque cada caso é um caso, sabe? Mas eu acho que o mais importante é a gente entender que a situação no geral não foi uma coisa ética, não foi uma coisa justa, não foi uma coisa legal, e que se tivesse na posição contrária, eu com certeza estaria muito mais indignada, digamos assim, mas que pelo fato de que eu estaria indignada, eu também me sinto indignada na atual situação. E é isso. Agora eu acho que as coisas estão caminhando para um final ok, para um final feliz, digamos assim, porque depois de o Simon, né, ter ficado muito bravo, muito indignado, muito chateado pela situação da Daphne ter forçado uma possibilidade de gravidez, sendo que ele não queria filhos, ele pega e arruma as trouxas e vai para outra casa, ele meio que deixa ela de lado, assim, e ela volta para Londres, pra perto da casa, né, da família dela, só que ela fica numa propriedade do Simon, porque afinal eles não estão casados, e começam boatos, né, porque ela volta sozinha, assim, a companhia dele. Nessa época não tinha muito isso de os casais andarem separados, era sempre aquele grude, todo mundo fazendo tudo junto, e ela fica esperando a menstruação dela descer pra ela descobrir se ela tá grávida ou não, e não desce. Então ela escreve uma carta pra ele depois de 2 meses falando que tava grávida, e a família dela fica muito preocupada com ela porque ela não explica nada do que tá acontecendo. Eles acham estranho ela tá ali sozinha e o marido dela não ter dado as caras. O irmão dela, o Anthony, fica puto novamente. Acho que ele passou esse livro inteiro muito irritado, coitado. Envelheceu 10 anos em, tipo, 1 mês. Mas aí o Anthony vai entregar a carta que ela escreveu pro Simon pra ele, e ele volta imediatamente quando ele descobre que ela tá grávida. Eles se reencontram porque ele vai atrás dela e descobre que ela tá numa cavalgada, e ele sai num cavalo atrás dela, só que ela acha que tá sendo perseguida por algum criminoso, alguma coisa assim. Ela não entende muito bem, ela tá só ouvindo os passos do cavalo, mas não tá vendo quem tá seguindo ela. E ela acaba sofrendo um acidente e cai de cavalo. E ele fica muito preocupado, né, tanto com ela quanto com o bebê. Só que aí, quando ele questiona ela se ela tava louca por tentar fazer uma cavalgada estando grávida, ela fala pra ele que na verdade ela não tá grávida. Ele pergunta se ela mentiu pra ele, mas ela explica que ela realmente achou que estava grávida, que a menstruação dela realmente não desceu, mas que era tudo psicológico, que ela achou estranho não tá com enjoo nem nada do tipo. E aí, 2 dias antes, né, desse reencontro deles, a menstruação dela tinha descido e ela descobriu que ela não tava grávida mesmo. Ela continua insistindo no ponto dela, né, de que o Simon tá vivendo em prol do pai morto dele e que vai acabar sendo infeliz, sabe, por uma vingança idiota. Então, ele também continua insistindo no ponto dele, mas depois, assim, parece que ele tá um pouco mais aberto a pensar no assunto, digamos assim. Ele fala que quer ser feliz e ela fala que ele vai ser. E aí ela abraça ele e acabou o capítulo. Então, agora eu vou descobrir qual vai ser o final, se eles vão ou não ter filhos, qual dos lados, né, vai vencer esse tipo de guerra que eles estão enfrentando, porque, assim, os dois estão bem determinados a não desistirem, né, dos seus pontos, e vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que nesse sentido ela tá certa, ainda que, né, ela tenha extrapolado e ultrapassado todos os limites ao tentar forçá-lo a ter um filho com ela. Então, assim, ela tem que ter o filho? Tem, mas, assim, por livre e espontânea vontade, tá? Com consentimento de ambas as partes, muito importante. E, assim, gente, é um romance de época
nessa época era normal todas as famílias terem obrigatoriamente filhos e herdeiros para continuarem as gerações, mas hoje em dia a gente já sabe que ninguém é obrigado a nada, entendeu? Só tem filho quem quer e quem não quer não precisa passar por isso, afinal, botar uma criança no mundo não é uma coisa fácil, não é mesmo? Então, assim, eu entendo por ser, né, um livro de época, novamente voltando a essa questão, mas, assim, se fosse um livro contemporâneo, eu super entenderia o Simon não querer ter filhos, porque, afinal, só dá trabalho. Quem é vivo sempre aparece, olha quem tá aqui pra finalmente finalizar o vlog de leitura de O Do Que Eu, da Julia Quinn. Hoje já é dia 10 de junho, então fazem alguns dias aí que eu terminei a leitura desse livro, mas foi o primeiro dia que eu me arrumei desde que eu terminei o livro, então eu vim aqui hoje, aproveitei que eu vou gravar vídeo pra finalizar esse vlog e dar o meu parecer final sobre esse livro pra vocês. Acho que eu já falei bastante sobre ele durante esse vlog, eu não apenas contei a história pra vocês no geral, o que estava acontecendo, mas também pontuei de forma bem clara todas as minhas críticas a ele, as partes que eu não gostei e as partes que eu gostei. Eu disse pra vocês o que eu tava sentindo durante a leitura e eu tô feliz com o resultado desse vlog, porque eu acho que se eu não tivesse gravado esse vlog, eu não teria pensado tão bem sobre todos os aspectos desse livro que me incomodaram ou que eu acabei gostando. Na última atualização, como eu disse pra vocês, estavam faltando menos de 20 páginas pra terminar o livro, e nessas 20 páginas já tava tudo terminado, na verdade, a autora só mesmo colocou um ponto final. Então o Simon e a Daphne, eles voltaram pra casa, ficou tudo de boa entre eles. Ela inclusive entregou pra ele as cartas que o pai dele escreveu pra ele antes de morrer, que ela tava guardando desde que um cara lá tinha dado pra ela em uma festa, mas ele não quis ler as cartas naquele momento e também não quis jogá-las fora. Talvez um dia ele venha a ler as cartas, eu não sei. Mas eu tava curiosa, tá? Pra saber qual era o conteúdo dessas cartas aí. Eu fiquei um pouco triste de que a autora não tenha mostrado isso pra gente. Não é algo que faça muita diferença, assim. É mais uma questão de curiosidade mesmo. Eu queria muito saber o que o pai dele tinha falado pra ele e se o cara era ou não um verme. Na verdade, ele já é um verme, né? Por tudo que ele fez. Mas se ele tinha pelo menos o mínimo de remorso por tudo isso, se ele tinha se arrependido, se ele queria fazer as pazes com o filho. Enfim, fiquei curiosa. Antes disso, a gente tem uma cena que é os dois voltando pra casa, né, da cavalgada e tal, que a Daphne sofreu o tal do acidente, enfim. E eles encontram, então, os irmãos da Daphne na casa deles, eles dão aquela ameaçada no Simon, que é uma parte que eu particularmente gosto bastante, porque, como eu já disse pra vocês antes, uma das melhores partes desse livro, na minha opinião, é quando os irmãos Bridgerton estão juntos, interagindo. Então, eu gostei dessa interação e no final também chegou a mãe deles, né, dando carão neles e falando que eles não deviam estar ali. Enfim, eu gosto muito dessas partes e ter um gostinho ali no final, pelo menos, foi muito bom. O epílogo do livro é basicamente a gente descobrindo que tá tudo bem, tudo certo com a Daphne e com o Simon vários anos depois, tá? Que eles sim tiveram filhos, diferente do que o Simon sempre imaginou para si, e que na verdade já estão no quarto filho e além de tudo estão dando o nome dos filhos em ordem alfabética, igual a família Bridgerton. Então eles já estão no David, que é o quarto filho, que começa com um D. E assim, será que teremos uma nova coelha? Porque a mãe da Daphne era uma coelha, né? O tanto de criança que ela teve. E aparentemente Daphne está indo pelo mesmo caminho. Ai, meu Deus, eu me pergunto se algum descendente dessa família irá ter filhos suficientes para colocar todas as letras do alfabeto de nome deles. Porque aparentemente é esse o objetivo, não é mesmo? Eu acho que teria sido legal se ela tivesse colocado, tipo assim, a continuação. Por exemplo, a família Bridgerton, né? Os irmãos da Daphne pararam no H. Então, que ela tivesse continuado a partir do H nos filhos dela, entendeu? Porque senão vai ter letras que eles nunca vão chegar. Vai ficar só repetindo ali o A, B, C, D e não vai chegar nas outras, entendeu? Então eu acho que devia ter continuado. Mas tudo bem, achei legal também essa mini homenagem, né, à família Bridgerton, que é eles colocarem os nomes dos filhos em ordem alfabética. E assim, gente, a sensação que eu tenho sobre esse livro, ela é meio um misto de coisas, porque eu já falei pra vocês várias vezes das coisas que me incomodam, o machismo nesse livro, as partes tóxicas do casal, assim, que são muito graves, me incomodaram bastante, algumas atitudes isoladas, algumas coisas meio agressivas que o Simon fez, a própria Daphne com a atitude ali de fazer algo com ele que ele não queria, e obrigar ele a quase ter um filho com ela. Então assim, são muitas coisas que me incomodaram ao longo das páginas,
páginas, mas eu também consigo entender o porquê de as pessoas gostarem tanto desses livros e dessa série em geral. A escrita da autora é muito fluida, são livros muito rápidos de ler, eles têm as suas partes divertidas, suas partes dramáticas, suas partes que focam mesmo no casal. Então, é um livro que, de forma geral, eu acho que deveria me agradar mais do que agradou, porque, no fim, algumas partes negativas acabaram se sobressaindo em relação às partes positivas, o que também não significa que eu achei o livro uma bosta, entendeu? Porque não é o caso. Eu achei uma leitura agradável e uma leitura válida. Não achei que foi o melhor livro do mundo, não acho que esse livro aqui vá representar no final o meu sentimento por esse gênero, né, pelo romance de época. Eu com certeza vou continuar lendo os livros da série e talvez até mesmo leia outras séries, né, outras autoras, outros livros desse gênero pra definitivamente consolidar alguma opinião sobre isso. Eu acho que não tem como eu bater o martelo sobre um gênero tendo lido apenas um livro, mas como foi uma experiência ok, eu diria, eu decidi dar 3 estrelas pra esse livro. Eu tirei essas 2 estrelas principalmente por todas essas partes que me incomodaram, que eu já falei pra vocês antes aqui nesse vlog, então não vejo sentido em ficar repetindo. Eu acho que se na série eles tiverem trabalhado isso de forma um pouco diferente, talvez acabe me agradando mais. Eu só vou assistir a série depois de ler pelo menos até o 4º livro, que eu acho que é onde disseram que você não pega mais spoiler. Mas eu tô ansiosa pra descobrir como é que ficou essa adaptação, se ela tá extremamente fiel e eles repetiram inclusive essas coisas que me incomodaram, ou se eles modificaram isso, amenizaram, deram uma adaptada assim positiva, ou quem sabe adaptaram de uma forma negativa e acabou perdendo a essência do livro. Eu não sei o que esperar, mas eu tenho expectativas de que seja ainda melhor do que o livro, porque eu vi que muita gente gostou da série e que muita gente foi ler os livros depois de assistir a série. Então eu tô empolgada com isso, eu espero muito de verdade gostar. No momento que eu estou fazendo essa última atualização, eu já li o 2º livro da série, tava na minha TBA desse mês de junho. Não vou falar sobre ele aqui porque não cabe, o vlog é sobre o do que eu exclusivamente, então não vou dar minha opinião sobre o Visconde que me amava, mas vocês vão ver aí no vídeo de leituras do mês de junho e também nos vlogs do mês qual foi a minha opinião sobre esse livro e se eu gostei ou não mais dele do que eu gostei do que eu. Então é isso, gente, essa foi a minha experiência de leitura com o Do Que Eu, o primeiro livro da série Os Bridgertons da Julia Quinn. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí a minha jornada lendo esse livro, tudo que eu senti, pensei e achei sobre ele. Espero que vocês não tenham entendido nada do que eu falei de forma errada, e caso vocês tenham entendido, vamos conversar de forma saudável e respeitosa aqui nos comentários. Tô aberta a responder qualquer dúvida que vocês tenham tido sobre o que eu coloquei aqui nesse vlog, e também de vocês apresentarem as suas opiniões sobre as coisas que eu pontuei aqui nos comentários, porque, assim, eu acho que você não entende totalmente um livro até recolher e ter acesso à opinião de outras pessoas sobre aquele mesmo livro, porque às vezes o que eu enxerguei como um defeito, vocês enxergam como uma qualidade, as pessoas têm opiniões diferentes, e é óbvio que eu posso acabar sendo influenciada por uma opinião de vocês, eu posso acabar enxergando as coisas de uma forma que eu não tinha percebido antes. Então eu acho que vai ser super legal poder conversar sobre esse livro com vocês aqui. Comentem aqui embaixo que eu vou tentar ler e responder todos os comentários. Vamos ver se eu vou conseguir, cruzando os dedinhos aqui, torcendo. Também não deixem então de dar um like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra ficar sabendo sempre que eu postar vídeo novo. É muito importante vocês ativarem o sininho pro YouTube notificar vocês e vocês não perderem nenhum vídeo novo aqui no canal. Também me sigam pelas redes sociais, o meu Instagram e o meu Twitter estão aparecendo aqui na tela pra vocês e tem link de acesso pra eles no box de descrição. Então é só clicar lá, me seguir e ficar por dentro de todas as novidades. Caso vocês queiram adquirir os livros da série Os Bridgertons de vocês, ou quem sabe o box, ou qualquer outro livro da Julia Quinn, qualquer produto vendido pela Amazon, pelo Submarino, pela Shoptime ou pela Americanas, por favor, comprem pelo meu link, que vocês me ajudam muito e não pagam nada mais por isso. Também vou deixar aqui na tela pra vocês o link do meu perfil na rede social de lives, pra vocês me seguirem por lá e receberem notificação de quando eu abrir uma live de leitura. Antes de finalizar, também não esqueçam, tá, de comentar aqui embaixo livros que vocês querem ver vlog de leitura aqui no canal, porque se vocês pedirem muito, vai que eu gravo. Muito obrigada por assistirem esse vídeo até aqui e até o próximo!